Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Geridiana e vamos para mais uma videoaula de 6º e 7º ano da EJA. Então, o nosso assunto de hoje é critérios de divisibilidade, né? Na matemática, a conta de divisão é a base para a resolução de vários problemas. Usamos, por exemplo, para calcular as médias, a faturação e porcentagem. A fim de facilitar, existem alguns critérios em que podemos cortar caminhos. Esse cortar caminhos são critérios que nos ajudam, que nos facilitam encontrar resultados de formas mais práticas. Então, para uma divisão mais rápida, considerando que o resto da divisão seja sempre igual a zero, seja sempre uma divisão exata. Então, vamos ver as regras desses critérios de divisibilidade. Primeiramente, nós temos a divisibilidade por 2, que é bem simples e prática, pois o número natural é divisível por 2 quando é um número par, ou seja, quando o algarismo da ordem das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, não importa o número, ele terminando no algarismo par, seja ele 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Na divisibilidade por 3, o número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Vejamos o exemplo aqui com atenção. Número 72 é divisível por 3? Como posso saber apenas ao observar esse número? Fazendo a soma dos dois algarismos, 7 mais 2. Que é igual a 9. Como 9 é um número divisível por 3, esse número 72 é um divisor de 3. No outro exemplo, nós temos o número 543. Ao observar ele, se você não souber esse critério, você não vai saber diretamente se ele é divisível por 3. Mas basta apenas fazer o mesmo processo, de fazer a soma dos algarismos, 5 mais 4 mais 3, que dá igual a 12, que é um número divisível por 3. Então, continuando a divisibilidade por 4. Então, um número natural de mais de 2 algarismos é divisível por 4 quando termina em 0, 0, no caso de números altos, ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos à direita é divisível por 4. Esses dois últimos algarismos à direita, observe que está em destaque. Veja o exemplo. 78.324. Então, os dois últimos algarismos da direita é o 24. E se 24 é divisível por 4, esse será o divisor de 4. No próximo número, ele finaliza com 28, né? Então, é divisível por 4. Os dois últimos algarismos, 28. Então, portanto, esse número é divisível por 4. Então, nessa divisibilidade por 4, basta apenas você ter atenção aos dois últimos algarismos. Se ele for um divisor de 4, ele será divisível por ele. Na divisibilidade por 5, é muito fácil de se identificar. O número natural é divisível por 5 quando o algarismo da ordem das unidades é 0 ou 5. Então, qualquer número que terminar em 0 ou 5, ele será divisível por 5. Temos os exemplos aí, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e reticência, né? Infinitamente. Continuando, vamos para a divisibilidade por 6. O critério para a divisibilidade por 6 são todos os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, preste atenção aí que nós vamos ter dois critérios, né? Temos o número 246, que é divisível por 6, pois é divisível por 2 e divisível por 3. Ao observarmos esse número, 246, logo notamos que ele termina com o número par, né? Isso, 6, que é divisível por 2. E também fazemos a soma dos seus três algarismos, que é a mesma regrinha da divisibilidade por 3, né? Somamos 2 mais 4 mais 6, que dá igual a 12,
que também é divisível por 3. Então, você tem que observar esses dois detalhes. Se ao mesmo tempo o número vai ser divisível por 2 e por 3. Na divisibilidade por 8. E por que não temos a divisibilidade por 7, né? Porque o critério de divisibilidade por 7 é um pouco complicado. Isso é mais fácil você fazer a resolução da conta do que eu explanar ele aqui para vocês observarem. Até mesmo nos livros, na maioria deles, não vem esse critério. Já vem da divisibilidade por 8. Então, os números que são divisíveis por 8 são todos aqueles que possuem final 00 ou que os 3 últimos algarismos sejam divisíveis por 8. Veja o exemplo aqui. Nós temos esse número e nós vamos focar a atenção nos seus 3 últimos algarismos, né? 1168 é divisível por 8 porque 168 dividido por 8 é igual a 21. Divisibilidade por 9. Se a soma dos algarismos de um número natural é divisível por 9, então o número é divisível por 9. Veja o exemplo aí. 37.512. Vamos fazer a soma. Temos a soma de 3 mais 7, 10, mais 5, 15, mais 1, 16 e mais 2, 18. Então, 18 é divisível por 9. Então, 37.512 é divisível por 9. Então, na divisibilidade por 9, também use o critério de fazer a soma de todos os algarismos. E após somar todos os algarismos, se o resultado for o número divisível por 9, ele é divisível. Na divisibilidade por 10, também é muito simples de identificar, porque o número natural é divisível por 10 quando o algarismo da ordem das unidades é 0, quando termina em 0. Então, todo número terminado em 0, ele é divisível por 10. Temos os exemplos aí, 0, 10, 20, 30, 40, 50, reticências infinitamente. Então, nós já vamos para a atividade. Então, na questão 1, nós temos uma tabela que você irá completar colocando sim ou não em cada quadrinho. E eu espero que vocês consigam realizar essa tabela sem precisar fazer os cálculos de divisão, apenas observando os números e com o entendimento da explicação dos critérios de divisibilidade, né? Você observe aí o primeiro número, 582. Ele é divisível por 2? Sim ou não? Observe seu último algarismo. Ele é divisível por 3? Você vai fazer a soma dos 3 algarismos e observar se a soma dos 3 algarismos vai ser o número divisível por 3. E é divisível por 5? Veja lá o exemplo dos números que são divisíveis por 5. Então, assim, espero que vocês consigam identificar todos esses números apenas com as explicações e o entendimento dos critérios de divisibilidade. Na questão 2, forme todos os números de 3 dígitos com os algarismos 1, 3 e 8, sem repetir algarismo da escrita de um mesmo número. Depois responda as questões a seguir. Quais desses números são pares e quais são ímpares? E quais deles são divisíveis por 3? Então, você vai formar aí números com os algarismos 1, 3 e 8, sem repeti-los. Você pode formar 381, 831. Você vai alternando os números e vai formar a quantidade de algarismos possíveis. E após formar esses números possíveis, com esses 3 algarismos, você vai responder qual deles são pares e quais são ímpares e qual deles são divisíveis por 3. Sem efetuar divisões, identifique quais dos números são divisíveis por 5. Então, observe aí os números da A, B, C, D, E e F. E sem precisar que você divida, vocês vão tentar identificar os que são divisíveis por 5, né? Volte lá na leitura dos critérios de divisibilidade por 5, que você vai identificar bem facilmente. E na questão 4, quais desses números são divisíveis por 4? Marque um X.
Então é isso, alunos, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me acionar no privado. Tchau e até a próxima aula.